E... Deu branco. Vamos lá, peraí. Você chama a capela de casa? Sim. Pô, boa, Serginho. Para você que acompanha a gente no nosso canal, queria convidar você a estar participando com a gente aqui presencialmente. Nosso café da manhã rola aos domingos às 10 horas da manhã, todos os domingos, aqui na Rua Tupi 115, Cidade do Aço. Você vai ser muito bem-vindo, tem uma galera aqui para te receber. E para você que ainda não faz parte de um grupo de conexão, queria convidar você a estar participando também. Eles rolam durante a semana nas casas, vocês vão estar vendo aqui o número embaixo. Entre em contato e descubra qual conexão mais próximo da sua casa. A gente vai discutir assuntos que foram tratados no domingo de uma forma mais próxima, mais íntima, mais pessoal. Eu conto com vocês lá também. Se você chama a capela de casa, eu queria convidar você também a contribuir. Vai estar aparecendo aqui na tela o nosso Pix. Se você puder ajudar, vai ser muito bem-vindo a sua colaboração, a sua contribuição. E é isso. Se inscreve no canal, curte, compartilha com todo mundo que você puder. Fica agora com a mensagem. Queria começar me apresentando. A gente tem bastante visitante hoje. Meu nome é Luan, sou aqui da capela. Minha esposa, a Tabita, está entregando os cartãozinhos aí. Se vocês viram um pequenininho, cabeludinho, correndo aí com a camisa florida, hoje é meu filho, Noah. E só ele só, filho único. Ele, a princípio, ele quer uma filha. Tá me perturbando aí, querendo uma irmã. Tá falando o dia inteiro na minha cabeça com a Tabita. Fico o dia inteiro falando que quer uma irmã. Até beija a barriga da Tabita. Eu era assim também quando eu era criança. Eu sou filho único também. Eu ficava pedindo pro meu pai e pra minha mãe ter irmão. Eu não quero irmã, eu queria um irmão. Mas aí meu pai e minha mãe não tiveram o outro, não. Não sei se o Noah vai ter essa oportunidade. Então a gente tá pensando. Ai. Tem outra pessoa que é filho único também. Não sei se... Ou era, talvez. Eu já queria entrar na mensagem já. Alguém lembra que está escrito em João 3,16? Se alguém quiser falar aí, vou pedir a participação de alguns aí. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único, ou unigênito. Então, a princípio, Deus era um só com o Pai. Ali não era no sentido de ser criado, que ele era o único filho criado, mas ele era o único que tinha a essência de Deus. A palavra ali no grego era monogênesis, era o sentido de ser da única espécie. Não é que ele era criado, mas ele era da única espécie que provinha de Deus, que tinha a mesma essência de Deus. Ele também era filho único também. Beleza? Isso vai fazer sentido durante a mensagem, mas só para iniciar. Vou pedir a participação durante a mensagem de todo mundo, quem puder falar. Eu acho que é legal, eu gosto disso. Eu prefiro assim, no Conexão é assim. E eu vou começar com uma dinâmica. Eu roubei o cofrinho do Noah hoje, ele não pode ver, senão ele vai ficar bravo. Esse aqui é o cofrinho dele. Tem bastante dinheiro aqui, ó. Ó. Alguém quer? Quer? Ó, aqui tem bastante dinheiro, ó. Tá cheio da grana ele, ó. Deixa eu ver o que tem aqui, ó. R$1. Alguém quer? Ó, alguém quer R$1? Ontem eu tava andando com ele na rua. Aí a gente estava indo próximo do hospital, aí tinha 10 centavos caído no chão, assim. Eu falei, pô, 10 centavos, abaixar para pegar 10 centavos. O que você compra com 10 centavos hoje, né? Não vale nada. 5 centavos. E se eu falar que tem 5 centavos escondido aqui, em algum lugar dessa sala, quem que vai levantar para procurar? Alguém?
Alguém vai levantar, procurar embaixo do banco. Por quê? 5 centavos, pô. Ué. Dá pra comprar uma bala. Não dá mais, né? Não dá mais. Não existe bala de 5 mais. Né? Então ninguém procura bala de 5. Por que vocês não vão pegar? Não tem valor, né? Deixa eu ver. Isso aqui. Você quer esse? Eu não sabia que o Noah estava com dinheiro assim, não. Por que você quer esse? Por que você quer esse? Dá pra fazer uma unha, né? Mas é papel, pô. Mas tem valor? E se eu jogar ele no vaso ali, você pega? Não, tem que botar a mão. Pega, se tiver um negócio lá dentro esquisito, você bota a mão? Tem que botar a mão. Se der descarga, já era, vai tudo. Agora? Não, mas tem o tranca-vaso lá, né? Às vezes fica um tranca-vaso lá aqui, ó. Ó, essa aqui tem mais, ó. Aquela ali é de 50 e essa aqui é de 100. Alguém quer a de 100? Não? Por quê, pô? É papel também. E tá escrito 100 aqui. Mas aqui não tá escrito sem valor, não, tá? Ah, tá sim, sem valor. Mas é papel, pô. Mesmo se eu esconder, ninguém quer procurar R$100, não? Poxa, por quê, gente? Não tem valor? Não vale o esforço, talvez? O que a gente pode aprender com essa dinâmica aqui? Dependendo do local, dependendo do valor, dependendo do estado que está, não vale o nosso esforço. Essa dinâmica que eu queria passar, essa reflexão, que talvez algumas coisas que a gente olha, a gente mede isso tudo por valor. Se vale, a gente faz. Se não vale, a gente não faz. Então, a nossa forma de pensar é essa. A gente olha, esse celular vale, então eu vou buscar. Mas 5 centavos eu não busco, não. Ainda mais se estiver perdido. Ainda mais se estiver escondido. Não vale a pena buscar. Então, essa reflexão que eu queria deixar vai fazer sentido na mensagem. A gente vai falar sobre Lucas 15. Quem quiser abrir para acompanhar. Eu não vou ler. Eu vou falando sobre os textos e a gente vai conversando. Não quero ler. Acho que é melhor assim. Mas Jesus fazia isso também. Ele pegava o cotidiano da época, o que as pessoas viviam, ele contava aquela história, maioria fictícia, só que fazia parte do cotidiano, para ensinar o que ele queria passar. E é isso que acontece em Lucas 15, que ele fala sobre 3 parábolas: da ovelha, da moeda e do filho. Então, é a mesma mensagem, só que em 3 histórias diferentes. E ele tenta passar algo para nós. É isso que a gente vai ler hoje e vamos entender o que ele queria passar para a gente nessas mensagens. Se todos quiserem abrir. A primeira é da ovelha. Um pastor tinha 100 ovelhas no seu rebanho. E dessas 100 ovelhas, uma se perdeu. E elas foram pastar. Na hora de voltar, para elas ficarem protegidas da noite, ele percebeu que uma não estava lá. Ele contou e viu que só tinha 99 ovelhas. E uma estava perdida. O que o pastor faz? Ele busca a ovelha perdida, né?
ele vai atrás daquela única ovelha perdida. Porque a ovelha perdida tem valor para ele. E é isso que Jesus quer transmitir na mensagem dele. Que ele vai e fala que o pastor corre e procura incessantemente até achar a ovelha. Então ele procura até achar, ele não descansa até achar. E ele a coloca nos ombros e a leva de volta. E chegando lá, ele celebra, porque a ovelha que estava perdida foi encontrada. E ele chama seus amigos, se reúne e faz uma festa, porque a ovelha perdida foi encontrada. Só voltando um pouquinho, se você vê no início ali de Lucas 15, para quem que Jesus está falando essas mensagens? Publicanos, pecadores, e também tinha os fariseus. Então, o fariseu era os mestres, doutores da lei, era, vamos supor, o pastor, hoje em dia o bispo, era esse cara aí, bem legais eles. Aí Jesus estava conversando com eles na época. Então, os ouvintes dessa mensagem eram eles. Publicano era o cobrador de impostos na época. Mateus era um cobrador de impostos. Então, eles cobravam o imposto do povo para que eles estavam dando imposto para Roma. E a maioria das vezes o cobrador de impostos era um israelita, era um morador daquele local ali. Então ele era um cara que era tido como traidor, que ele não foi fiel ao povo dele. Então ele era um dos caras mais odiados daquela época. Então Jesus está falando essas mensagens para essas pessoas, publicanos, pecadores e fariseus. E nessa parábola das ovelhas ele fala que haverá mais alegria no céu do que um pecador que se arrepende, do que 99 justos. Ele fala isso depois no final da parábola da ovelha. Depois que acabou a parábola da ovelha, ele começa outra parábola. Lembra que são 3. Aí ele fala agora da mulher que tinha 10 moedas, ou dracmas, que ela perde uma dentro de casa. A ovelha foi perdida fora. A dracma, a mulher tem 10 e ela perde uma dentro de casa. E o que ela faz? Ela começa a limpar a casa, varrer e procurar em qualquer canto, incessantemente, até achar a moeda. E ela acha a moeda. E o que ela faz depois que acha a moeda? Ela se alegra, chama os amigos, os parentes, quem morava em torno e faz uma festa. Porque ela achou a moeda que estava perdida. Essas duas são menores. É do versículo 1 ao versículo 10. Ele fala a última, que é a do filho perdido, ou do filho pródigo. Ela é mais extensa. Ele passa mais informações nessa. A gente vai falar dela. Começa no versículo 11. Ele fala que um homem tinha 2 filhos. Um filho mais velho e um filho mais novo. Que chegou num tempo em que o filho mais novo, ele chega para o pai e fala com ele: pai, eu quero ir embora, não quero mais ficar aqui na família, eu quero a sua herança, eu quero o dinheiro que você tem, uma parte é minha, então me dá esse dinheiro aí, eu preciso dele. E o pai, a princípio o texto não fala, mas o pai não discute com ele. O pai pega uma parte da herança e entrega para o filho mais novo. Mas, se a gente pensar um pouquinho, você só recebe a herança do seu pai quando ele morre. Naquela época era assim também. Então, o que o filho mais novo estava pedindo? Dinheiro, né? Mas, consequentemente, a morte do pai. Então, ele rompeu uma aliança que ele tinha com o pai dele para ter os bens e a herança do pai
antes do momento. E o pai dá essa herança para ele. E pegando essa herança, ele ajunta tudo e vai para uma terra distante. Chegando nessa terra, ele está cheio de dinheiro, cara novo na terra, ele usufrui de tudo que ele pode naquele momento. E gasta o dinheiro dele, a gente sabe o que pessoas fazem, e com bebidas, prostituição, e faz o que tem que fazer, e toca o terror lá. Só que chega um momento em que o prazer acaba, o dinheiro acaba, e no texto fala que naquela cidade onde que ele estava veio uma grande fome, que chegou naquela cidade e ele sofreu com aquilo. Como ele já não tinha mais dinheiro e veio a fome, ele começou a ter que buscar alguma coisa para fazer, para se alimentar. Foi quando ele chegou e viu que ele podia trabalhar com porcos. Naquela época, porco era um animal considerado impuro e as pessoas da mais baixa sociedade que eram colocadas para trabalhar com porcos. E foi nessa situação que o filho pródigo se encontrou. De sair da casa do pai, de estar próximo ao pai, de ter o benefício ali, de ter a fartura que tinha na casa do pai, agora ele está cuidando de porcos. E diz que ele tinha vontade de comer a mesma comida dos porcos, de tanta fome que ele sentia. E nem isso, às vezes, ele poderia fazer. Então, o filho perdido está nessa situação, dentro de um celeiro de porcos, né? E é aí que ele... chiqueiro. Isso aí, chiqueiro. E é aí que ele se lembra do pai. O arrependimento bate e ele pensa o quanto ele era feliz e próspero dentro da casa do pai. E o que ele faz? Ele pensa em voltar. Só que na cabeça dele, ele não lembrou de como que ele era filho dentro da casa do pai. Ele lembrou dos trabalhadores que trabalhavam para o pai dele. Por que ele lembrou dos trabalhadores e não lembrou do que ele era filho? Alguém já pensou nisso? Oi? Sim, pode ser. Ele não sentia mais digno de ser filho. E ele falou assim, até para ser servo na casa de meu pai, eu vou. Que eu sei que eu não vou ser mais recebido como filho, porque eu sei o que eu fiz. Mas mesmo para sendo servo, eu vou. E é isso que ele faz. Ele se arrepende e parte pelo caminho. No início do texto fala que a terra é distante, então a estrada, o caminho ia demorar. E nesse caminho ele pensou em que ele poderia falar com o pai. Qual era a explicação dele para o pai o receber como servo? E o texto fala que ele vindo ao longe, o pai estava esperando por ele, e olhando de longe o pai não hesitou. Ele não pensou duas vezes. Quando viu o filho dele de longe, o texto fala que ele saiu correndo para encontrar com o filho. E chegando próximo do filho, ele não fala nada. Ele só abraça ele e o beija. Agora você lembra, ele trabalhava com o quê? O filho estava trabalhando com porcos. Ele andou uma distância enorme. Então, imagina o estado, o cheiro que esse filho chegou próximo ao pai. Dentro do vaso. E o filho, quando vê essa atitude do pai se aproximando dele, o abraçando e o beijando, mesmo naquele estado onde que ele está, ele tenta falar o que ele vinha pensando no caminho. Ele veio
Ele veio criando o que ele ia falar, matutando na mente, o que eu posso falar para convencer o meu pai. E ele já chega e já fala, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. O que o pai faz? Não dá a mínima para o que ele falou. O pai corta ele na hora. Não quero a sua explicação, não preciso da sua explicação. Ser meu filho já basta. E o pai cortando o filho, ele já pede pro pessoal que trabalha com ele já preparar a festa para receber o filho perdido. Assim como a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido que voltou para casa, ele é recebido com festa. Ele é recebido como um filho, mesmo não sendo digno de voltar para a casa do pai. E é dessa forma que ele é recebido. E ali ele recebe uma roupa nova, anel. Consequentemente, ele deve ter tomado banho. Tomara que tenha tomado banho. E ali é feita uma festa, um cordeiro é morto. E eles estavam comemorando. Chega... A festa começa... E festa faz barulho. E isso... incomoda uma certa pessoa que estava ali no local. Quem que estava lá que ficou incomodado com o barulho da festa? O filho mais velho. E ele chega, vê a festa, não entende o que ele está acontecendo, e ele pergunta para o servo, o que está acontecendo aí? Por que está tendo festa? E o servo fala com ele, o seu irmão mais novo voltou, e o seu pai está fazendo uma festa para receber ele. E o filho mais velho chega revoltado, não aceita aquilo e fala com o pai, eu sempre estive aqui com você e você nunca fez uma festa comigo. Agora vem esse aí, que pediu a sua morte, que queria a sua parte da herança, agora você recebe ele como filho? Essa é a postura do filho mais velho. Ele não aceita que o seu irmão se arrependa e volte para casa. Ele fica com ciúme da forma que o pai cuida dele. Então aqui acaba a parábola. Jesus fala essa parábola para os fariseus, para os pecadores e para os publicanos da época. Assim como a dinâmica do dinheiro aqui. O que a gente pode aprender com essas parábolas? O que ele estava tentando passar para a gente? O que Jesus estava tentando passar para o pessoal, para os ouvintes daquela época? Hein? Se alguém quiser falar, pode falar. Sussurrando, eu não estou escutando, não. Que aqueles que estavam perdidos vão ser procurados. Diferente disso aqui, Se não tiver valor, a gente não procura, não. Se estiver escondido, a gente não procura, não. Mas nessa parábola aqui, Jesus passa que o Pai vai procurar todos aqueles que estão perdidos. Aí isso a gente pode aprender, certo? E o que a gente pode aprender mais? Que sim. Sendo o filho mais velho, a gente não é para rejeitar a volta do filho mais novo. Sim. Não importa o que você faça também, sempre o Senhor vai estar esperando você voltar para casa. Sim, isso aí. Que aqueles que estão perdidos não sentem digno de serem resgatados. Isso também. Que o local, o estado, a forma como você está, não impede que o Pai te procure. O esforço da procura daquele que está perdido é muito maior do que aquilo que vale. Não sei se consegui entender. Os 5 centavos não vale nada. O esforço que você faz para achar os 5 centavos é muito maior do que aquilo que ele vale. E o Pai tem ciência disso. E ele busca o seu filho independente do esforço que ele precisa fazer.
mesmo se ele não vale nada, mesmo se que seja 5 centavos. Mais alguma coisa? Algo que eu achei interessante também, se você parar para pensar na história de Jesus, parece que Jesus tem uma preferência pelos 5 centavos. Ele olha para essas pessoas com uma forma diferente. Essas pessoas, né? Ou a gente. Eu lembro do episódio do The Chosen, que eu gosto bastante de ver, que o soldado vai falar com Jesus. Aí ele não está querendo ir, porque ele não se sente digno. Ele é soldado, ele é romano, ele já fez muita besteira. Ele maltrata o povo daquele que ele quer conversar, então ele não se sente digno de falar com ele. Mas aí ele tem uma conversa com Mateus e com Pedro, aí ele explica isso, ele fala, não sou... Eu traí minha esposa, eu não cuido bem do meu filho, eu maltrato vocês. Aí os Mateus e Pedro olham um para o outro assim, lembra da vida deles também e fala, é desse aí que eles gostam, que ele gosta. E é verdade, né? Se você falar mais coisa, ele vai gostar mais ainda. Então a gente pode tirar esses ensinamentos dessa parábola do filho pródigo, da ovelha e da moeda. Outra coisa também é que ele se alegra. Ele não só busca, ele não só traz de volta, mas ele se alegra e festeja a volta do filho. Com todas as vezes. Ele senta e tem necessidade de festejar aquilo ali. Tem necessidade de fazer uma festa. Então, essas coisas que eu aprendi lendo essas parábolas, essas histórias. E esses ensinamentos, assim, cabem nas nossas vidas? Cabe para a gente? Ele está falando isso para a gente? Ou está falando só para quem é daquela época? Só para os pecadores, publicanos e os fariseus? Ou está falando para a gente? Dentro do resto da mensagem, dentro da vida de Cristo, dentro da história do Evangelho, essa mensagem está inserida? É um resumo ali de como ele vai resgatar os seus? Agora pode abrir o cartão que a gente vai ler o que está no cartão. Está enumerado aí do 1 ao 4. Aí vamos ler o 1, se puder, a gente lê o 1 junto. Vamos lá. Romanos 10, 20 ou Isaías 65, 1. Esse texto está nos 2 livros. O que está escrito? Fui achado para aqueles que não me procuravam. Apareci os que não perguntavam por mim. Então, você está vendo um pouco da história da parábola em outro texto, em outros livros, que o Senhor procura, que o Senhor vai achar aqueles que não estavam dando importância, nem sabiam que estavam perdidos, talvez. Ele vai aparecer aqueles que não perguntam por ele. Vamos abrir o 2 agora. O homem não veio para servir, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Você lembra? A moeda de 5 centavos que não vale? Qual que foi o preço do resgate? Como é que foi esse resgate? Como é que foi essa procura? Dando a vida dele por resgate de muitos. Então, qual que é o valor da procura? A vida do filho único. O único filho que ele tinha, ele deu para achar a gente, para resgatar a gente do estado que a gente estava. Agora Efésios 1:5. Havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus, pois esse era o prazer e a sua vontade. Ele já havia resolvido que nos tornaria filhos por meio do resgate de Jesus
pois este era o seu prazer e a sua vontade. Por isso que ele festejava. Por isso que ele fazia festa. Porque ele resgatar cada filho dele perdido era sinônimo de prazer para ele. E isso fazia parte da sua vontade. Agora vamos para o 8. Romanos 8. O quarto papelzinho. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. João 3,16, Deus no mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito. Por que aqui é primogênito agora? A família cresceu, né? Os filhos mais novos voltaram para casa. O filho que era único agora é o primogênito de muitos irmãos. Meu pai não teve filho, mais um, mas agora eu tenho muitos irmãos. Cristo foi enviado em uma missão de resgate para com que os filhos perdidos da casa do Pai sejam procurados, achados, perdoados, transformados e inseridos novamente na grande família do Pai, para celebrarmos juntos o que Cristo fez por nós. Aleluia. Agora, se fazer um DNA aqui, eu não sou irmão do Johnny de sangue, mas pelo sangue eu sou seu irmão. Você não é filho único também, não? Você lembra da sua mensagem que falou? Então, essa é um pouco da mensagem que eu queria passar hoje. Isso aqui ficou martelando na minha mente bastante tempo. E agora eu estou tendo essa oportunidade de falar para vocês. Então, era isso que eu queria passar. Como a gente gosta de sempre terminar com uma pergunta, aí a gente tem uma pergunta também. Como a gente está recebendo os nossos irmãos mais novos que estão chegando? Quando a gente olha um irmão mais novo chegando aí, como é que a gente está olhando para ele? É com o olhar do filho mais velho? Ou é com o olhar do pai? É para a gente conversar um pouco nos conexões aí. Acho que tem bastante coisa para conversar. É isso aí. Como a gente vai receber o irmão mais novo? Como que a gente vai olhar para ele? Se a gente era o irmão mais novo um tempo atrás, ou ainda é, talvez. Beleza? Então, a gente encerra aqui essa mensagem que eu queria passar. E vou orar. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por este momento, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de poder falar, Senhor. Isso aqui são só papéis, são envelopes. Isso não tem valor, Senhor, mas o Senhor disse, Senhor, que os céus e a terra passarão, mas as tuas palavras não passarão, Senhor. Esses papéis, Senhor, que está escrito neles é a mais pura verdade, Senhor. É o seu amor derramado por nós, Senhor. Que essas palavras, Senhor, preencha cada espaço, cada vazio, cada trauma que esteja nos machucando, que o Senhor receba-nos como Pai, Senhor. Como os filhos perdidos que precisam do teu abraço, Senhor, do teu beijo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra possa preencher a nossa vida, Senhor. Amém, Senhor. Amém.